Olá, queridos, olá a todos. Estamos aqui para gravar mais um vídeo e estarei nesses dias lançando uma série de vídeos instrutivos, claro, com a finalidade de instruir as pessoas naquilo que nós estaremos falando. E a gente vai estar falando sobre determinadas emoções, como essas emoções elas se manifestam, e escolhemos uma temática para estar falando sobre isso, né? Hoje eu vou tratar especificamente sobre a questão de normatizar os sentimentos, né? Falar sobre isso e como outras temáticas, né? Como contate amigos e família, né? Organize atividade diária, né? Esse é o tempo de fazer aquilo que você costuma procrastinar. Então são temáticas que estão muito relacionadas ao contexto que estamos vivendo, e a gente vai estar falando sobre isso, tá ok? Então a gente vai estar falando sobre isso e entender o quanto é interessante a gente dialogar sobre isso. Acredito que você vai gostar desse vídeo. Eu quero aqui iniciar falando que as emoções, todo indivíduo ele já traz consigo aquilo que a gente considera de as emoções básicas, né? E que é alegria, tristeza, raiva, medo, nojo. Então todo indivíduo ao nascer ele traz consigo essas emoções e começa a manifestar elas no seu dia a dia, né? E a gente começa a entender, né, a importância da manifestação dessas emoções, percebendo que ela exerce um papel assim muito fundamental, na nossa vida diária, né, na nossa vida cotidiana, as funções importantes, né, nas nossas vidas, que as emoções ela coordena, e principalmente no que se diz respeito à sobrevivência da espécie. Não sei se você já parou para pensar o que seria da espécie se não fosse as emoções, né? A manifestação dessas emoções. Então é interessante a gente pensar sobre isso, e entender a importância da mesma no nosso viver diário, né? Então, como eu falei no início, a nossa temática, ou aquilo que nós estaremos falando, a questão de normatizar, né, os sentimentos, claro, sem deixando de falar das emoções. Aquele que quiser ou tiver algum interesse em se aprofundar questão das emoções nessa temática, tem um livro de Paul Ekman, que ele é expert nessa temática, que é a linguagem das emoções, né? Cada movimento que o nosso corpo faz, ele vai identificar uma emoção que está ali manifesto, né? Que está sendo manifestada ali pelo comportamento do indivíduo, né? Aquilo que a gente também pode dizer que seria a linguagem não verbal. Mas o que eu quero falar, tratar nesse instante, é a questão da normatização, né, dos nossos sentimentos. Entender que determinadas coisas que acontecem conosco durante esse período é algo normal, até porque o ambiente o qual estamos inseridos, estamos vivendo, ele coopera para isso. Está tudo muito aflorado dentro de nós, está tudo muito ativo, e qualquer coisinha, essas emoções elas são manifestas por intermédio do nosso comportamento, né? É preciso eu entender que está ansioso, amedrontado, sem esperança, né, preocupado ao lidar com uma crise de ansiedade, ou seja, qualquer outro tipo de crise, isso é muito normal, né? Principalmente nesse período, que isso tem sido assim, o ambiente tem sido algo que tem manifestado, tem cooperado para a gente desenvolver
este sentimento, né? Tem cooperado para isso. Então é normal a gente entender que isso pode ser manifesto a qualquer momento, né? A qualquer momento da nossa vida. O que eu diria que não seria normal seria o excesso ou a diminuição desse comportamento, dessas emoções manifestas pelo indivíduo, né? Eu lembro que a filosofia psicológica, né, a psicologia filosófica da Grécia Antiga, ela dizia o seguinte, que aquilo que é adoecedor é a desmedida, tanto para mais como para menos. Ou seja, se a emoção, uma dessas emoções, ela ao ser desencadeada, ela está em excesso, ou ela está diminuída, isso seria preocupante, isso seria adoecedor. Aquilo que a gente poderia chamar de algo patológico, e isso seria preocupante, né? Porque eu diria que algum profissional da área deveria ser procurado, não sei, um psiquiatra, um psicólogo, deveria ser procurado para você pedir ajuda, né? Porque isso não seria normal, né? Tanto o excesso como a diminuição. Então, eu quero aqui finalizar dizendo que esse sentimento, essas emoções manifestam através dos comportamentos de ansiedade, de medo, de preocupação, dentro de um limite, né? Isso é normal. Então entenda que isso pode acontecer em qualquer momento e é necessário a gente aprender a lidar com ele, né? Talvez algumas pessoas questionem o seguinte: por que uma pessoa ela responde diferente de outras pessoas em um mesmo contexto, né? Às vezes a gente fica questionando. Então a forma de eu responder a um estímulo, a algo, né, é totalmente diferente da mesma pessoa, mesmo que essa pessoa esteja inserida no mesmo contexto, esteja vivenciando o mesmo estímulo. Então cada pessoa é única e responde de forma diferente. Algumas pessoas podem estarem nesse instante, né, super ansiosas, e outras podem estarem normal, contando que as mesmas pessoas estão vivendo estão inseridas dentro do mesmo contexto. Então cada pessoa reage diferente, tá ok? Então eu quero deixar aqui esse vídeo para você entender que aquilo que está sendo manifesto por você ou por qualquer pessoa, claro, dentro de um limite, né, é normal nesse período, ok? Um abraço e até o próximo.